Boa noite, meus amigos e amigas. Estou aqui para falar sobre a idolatria, sobre aquilo que nos impede de ir para o céu, que nos impede de ser salvo em Cristo Jesus, porque a idolatria é pecado. Amém? Vamos lá? Bíblias na mão, consciência em Deus, e vamos lá ler alguns versículos que eu selecionei para nós estar examinando as Escrituras, se é verdade ou se é mentira, mas sabemos que a verdade existe porque a mentira existe. Sabemos que a mentira existe porque a verdade existe, e uma é contra a outra. Por isso que a verdade liberta. O próprio Jesus falou que a verdade liberta, porque Ele é a verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é maravilhoso. Vamos lá. Vamos fazer uma breve oração para nós começar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui nesta noite para te pedir, Senhor, compreensão sobre a Tua Palavra, entendimento sobre a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo nessa noite venha nos fazer entender as Tuas Escrituras, e também os ouvintes que estão lá do outro lado também vendo esse vídeo, que eles possam compreender a Tua Sagrada Escritura, a Tua Palavra poderosa, que liberta e transforma todo aquele que aceitar o Teu Filho amado Jesus Cristo como único Salvador de sua vida. Amém. Vamos lá? Tem uma Bíblia aí? Bíblia? Na sua casa? Pega a Bíblia aí na sua casa. E abra ela no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 29 e 30. Vou abrir a minha também aqui. No Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 29 ao 30. Vou começar logo no Novo Testamento, porque alguém pode pensar: ah, mas é lá no Antigo Testamento que fala de imagem. Não, mas o Novo fala também. No Novo Testamento fala também de idolatria, fala de imagem, adoração a ídolos, adoração aos deuses. Sabemos que só existe um Deus, que é Deus Todo-Poderoso. Mas o homem faz daquilo que faz e que se tem um Deus para ele, para ser adorado. Capítulo 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e versículo 29 ao 30. Vamos ler nós juntos. Vamos lá. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício ou artifício, e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Veja que o texto está falando que as pessoas trocaram a glória do Deus Todo-Poderoso por glória está escrito aqui, de ouro ou prata ou pedra esculpida por artifícios e imaginação dos homens.
Paulo está ensinando que o homem inverteu. De vez de dar glórias a Deus, ele dá glórias às imagens. Aquilo que ele faz. Por exemplo, você cria algo. Cria, por exemplo, um veículo. De vez de você dar glórias a Deus por essa sabedoria que você recebeu, que você conseguiu, você dá glória para si ou dá glória para aquilo que você fez. Mas devemos dar glórias a Deus. Glórias para Ele. Porque o texto está dizendo aqui, Atos capítulo 17, versículo 29 e o 30. Diz: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro. Deus não pode ser semelhante a ouro ou a prata. Deus não pode ser semelhante à prata ou a pedra ou o barro ou alguma imagem. Ele não pode ser semelhante. Por exemplo, você ter uma imagem na sua casa e dizer, aqui é meu Deus. Não pode. Não pode. Esculpida por artifício e imaginação dos homens. Veja que quando se surgiram as imagens, foi pessoas que usaram a imaginação para criar as imagens. Para criar objetos de idolatria. No versículo 30, para nós já ir para outros versículos, está assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Veja que as pessoas que adoram imagem, elas têm que se arrepender. Tem que adorar só a Deus, mas não prestar culto às imagens. Agora abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos lá? Vou abrir a minha também aqui. 1 Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 20. 10, 20. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20. Já abriu? Beleza. Vamos lá. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Entendeu? Os gentios são pessoas que não chegaram ao conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Por exemplo, eu era um católico. Eu não tinha um conhecimento de Deus. Sacrificava a minha vida, tipo, se prostravam, ia para a missa, ia para a igreja católica, se prostrar diante de imagem, prestar culto a ela, as imagens. Só que o texto está falando aqui também, comem os sacrifícios. Não, versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Vamos voltar no versículo 18, tá escrito assim, Vede a Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios, não são, porventura, participantes do altar. Aqui é outro contexto. É outro contexto para nós estudar outra hora. E no versículo 19 fala: mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o que sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes
com os demônios. Entenderam? Agora vamos no Miqueias, no Antigo Testamento. Vai falar também sobre a idolatria. Capítulo 5, versículo 13. Miqueias, livro de Miqueias, no Antigo Testamento. Miqueias. Aqui. Miqueias capítulo 5, versículo 13. Nos diz: E arrancarei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. Entendeu? Veja que Deus usa Miqueias, profeta Miqueias, para falar para o povo que eles estão adorando aquilo que eles fazem. O certo é adorar aquele que nos fez, aquele que nos gerou, nos criou, nos fez existir, mas não eu criar algo, ser humano criar algo e adorar aquele algo. Deus não se agrada, porque no versículo 13 está escrito, e arrancarei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. Veja, quem faz as imagens faz para adorar as imagens, não faz para adorar a Deus. Por isso que é mais importante você adorar o Criador, servir só ao Criador, prestar culto somente ao Criador, que é o Deus Todo-Poderoso. Agora vamos para o livro de Abacuque. Livro de Abacuque. Livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 18 ao 20. Capítulo 2, versículo 18 ao 20. Está escrito. Vamos lá. Que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artifício. Artifício é a pessoa que fez a imagem. Qual é o aproveito que ele vai ter? A imagem de fundição que ensina a mentira para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau, a corda e a pedra muda, desperta. Pode isto ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Entendeu? No livro de Abacuque está nos ensinando que adoração à imagem não traz benefício nenhum, nem para aquele que fez e nem para aquele que compra ou que tem em sua casa. Porque no versículo 18 está escrito assim, que aproveitará a imagem de escultura. Ela vai aproveitar o que ela? Nós sabemos que nós faz uma imagem e ela não aproveita nada deste mundo terrestre que nós vivemos. Que esculpiu o artifício. O cara fez a imagem, mas ela não vai serve para nada. A imagem de fundição
que ensina a mentira. Veja só. Toda imagem, escultura, todo ídolo ensina a mentira. Não ensina a verdade. Para que o artífice confie na obra. Veja que quem tem imagem em suas casas, confia nela. Por exemplo, antes de sair, olha para ela, faz o nome do pai, né? Os católicos, faz aquela reza. Antes de ir para o trabalho, ou fazer algo e lembra daquela imagem que está na parede, se posta para ela. Mas a Bíblia nos ensina que não devemos fazer isso. Não devemos fazer isso. Para que o artífice confie nela, fazendo ídolos mudos. Eu dou R$500 para alguém trazer uma imagem aqui na minha casa e fazer com que ela fale. Fale meu nome. Eu dou R$500 para essa imagem falar meu nome. Essa imagem que você tem na sua casa. Versículo 19. Ai daquele que diz ao pau. Pau aqui pode ser ao ídolo, a imagem, a escultura, entendeu? A corda e a pedra muda, que não tem poder. Não tem poder nenhum. Desperta. Pode isto ensinar? As imagens não ensinam nada para ninguém. Eis que está coberto de ouro e de prata. Veja que tem imagens hoje no Brasil que elas são revestidas de ouro, umas são de prata, umas têm colarzinho assim de ouro e de prata, né? Mas no meio dele não há espírito algum. Veja que no interior da imagem do ídolo esculpido pelo homem, dentro dela não tem espírito de vida. Agora vejamos, nós temos espírito de vida. Por isso que a Bíblia fala que nós vale mais para Deus do que os lírios do campo. E a erva do campo. Porque nós tem espírito, entendeu? Nós tem espírito, mas as imagens, aquilo que é criado pelo homem, não tem espírito, porque o homem não tem poder. O homem natural não tem poder para dar vida como nós tem vida por imagem. Por exemplo, você já ouviu uma imagem andar, pular, sapatear ou piscar os olhos? Não, porque ela não tem espírito. Já nós temos espírito. Porque Deus nos fez e colocou em nós o fôlego de vida, colocou espírito. E nós passamos a ser alma vivente. Veja que aquilo que nos faz, nós não temos o poder da vida. Veja que aqui, não há espírito algum na imagem. No versículo 20 está escrito: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Veja que Deus é muito poderoso, Deus. E Deus não quer que nós viemos adorar imagens. Aquilo que não tem vida, presta atenção no que eu vou falar. Aquilo que não tem vida não necessita de ser reverenciado, de ser respeitado, de ser exaltado, de ser venerado. Não precisa, porque não tem vida.
Não tem vida. Por exemplo, vou falar uma coisa. Há pessoas no nosso Brasil que preferem o bem de uma imagem do que o bem de outra pessoa. Porque uma vez eu fiz isso. Eu preferi a imagem, quando eu era católico, preferi a imagem do que o meu próximo. Eu desejei o bem para a imagem, que não tem espírito nenhum, Desejei o bem e desejei o mal para o meu próximo. Olha que coisa. Que engano. E cada vez mais o Brasil vai se aprofundando no engano da idolatria, das imagens. Agora vamos lá no livro de Jeremias. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias está aqui. Jeremias capítulo 10. Jeremias capítulo 10. Abriu sua Bíblia no capítulo de Jeremias capítulo 10. Vamos lá. Na introdução está escrito assim, ó: os ídolos e o Senhor. Vamos lá, capítulo 10, versículo 14. Versículo 14, onde é que está? Está aqui. Vamos lá, versículo 14, 10, 14. Todo o homem se embruteceu e não tem ciência. Envergonha-se todo o fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida mentira é, e não há espírito nela. Veja, eita, como Deus é bom, hein? Veja aqui. Não tem ciência. E ciência é sabedoria. E sabedoria é ciência. Veja que quem faz imagem não tem ciência nenhuma. Quem faz imagem não tem sabedoria nenhuma. Vamos ler de novo o versículo 14, de capítulo 10 de Jeremias? Todo homem se embruteceu, se enlouqueceu, e não tem ciência, por causa das imagens. Veja que todas as pessoas que adoram imagem, ela não tem sabedoria nenhuma, não tem ciência nenhuma. Envergonha-se todo o fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida mentira é. Veja que o texto de Jeremias, o texto de Abacuque também, que nós acabamos de ler, fala que é mentira. A imagem é mentirosa, entendeu? Imagem de escultura é mentira, ela não tem poder. E não há espírito nela. Veja que Jeremias fala que não há espírito na imagem, entendeu? Não há poder nenhum. Versículo 15. Vamos lá, versículo 15 fala assim, ó: vaidades são obra de enganos. Veja quantas pessoas no nosso Brasil estão enganadas, seguindo imagens e mais imagens de esculturas. E a culpa das igrejas católicas. No tempo da sua visitação, virão aparecer, não virão a perecer. Veja que as imagens vão tudo perecer, porque são matéria, entendeu? Matéria de barro, de argila, de gesso, todos vão perecer. Todas as imagens vão perecer. Todas as imagens vão perecer. E ainda em Jeremias capítulo 10, versículo 3 ao 5, diz assim, ó: porque os costumes dos povos são vaidade. Veja que é uma vaidade pura, uma vaidade imensa a Igreja Católica adorar a imagem. Pois cortam do bosque o madeiro, corta a madeira, obra das mãos dos artífices, com machado,
com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. Isso que eu estou falando, entendeu? Quando se faz uma procissão, tem que amarrar bem a imagem. A imagem, o ídolo lá, tem que ser bem amarrado, porque ele vai cair, entendeu? Tem que pregar ali prego, entendeu? Hoje não precisa pregar prego, né? Hoje usa parafuso, entendeu? Usa um parafusinho, que é para ela não cair, porque ela não pode passear. E no versículo 5 está escrito: são como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar, não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Veja que as imagens, os ídolos, as esculturas, não tem poder para nada. Não tem poder para nada. E a religião católica continua venerando, né? Continua venerando e sabendo que é errado. Ele sabe que é errado. Entendeu? Ele sabe que é errado. Que não pode venerar. Não pode venerar imagens. Não pode venerar. Vamos lá no Levítico. Vamos lá para trás agora. Lá no Levítico. Levítico, capítulo 26. Levítico 16. Levítico 26. Levítico 26. E no versículo 1. Só o versículo 1. Está escrito assim, ó. Livro de Levítico. Capítulo 26, versículo 1. Está escrito assim, ó. Não fareis para vós ídolos, nem vós levantareis imagem de escultura, nem estátua, que nem hoje no Brasil tem várias estátuas, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Entendeu? Que não pode se prostrar diante de imagem? Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo? Que a Bíblia católica também, nela está escrito também isso aqui. É que os padres, eles não revelam a verdade para o povo, porque eles sabem que se o povo saber da verdade, eles vão se libertar. Entendeu? Veja, eu vou ler de novo. Ó. Não fareis para vós ídolos, nem vós levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Veja que a maioria das cidades no Nordeste tem aquelas imagens, né? Tipo